Pois é, muito bom dia. Estamos aqui de volta para mais um breve encontro sobre nossos temas de direito notarial. Houve uma pequena, na verdade, troca de temas, antecipou-se o tema que seria da semana que vem, ao publicar que nós falaríamos hoje sobre a moralidade pública, continuação do tema que nós estamos cuidando lá agora da piedade patriótica. Mas, na verdade, na aula anterior eu já me havia comprometido a falar, a dar continuação aqui ao tema da escritura notarial. Então, voltamos a isto. Eu quero, mais uma vez, agradecer à doutora Mônica Dalla Vecchia, presidente do Colégio Notarial da Seção do Paraná, a ocasião que me propicia desse encontro semanal, que para mim, além de tudo, é muito divertido. Eu gosto de tratar desses assuntos e espero que tenham alguma utilidade para aqueles que me honram com esta presença. Quero cumprimentar a todos, estou vendo a lista, hoje está aparecendo a lista aqui, agradecer mais uma vez essa alegria que me concedem, peço licença para fazer, desejar a doutora Hélia de Oliveira pronta recuperação e que faça uma boa viagem lá, recomendando-me, por favor, ao Mickey, Pateta e a mim. Muito bom. Nós vamos hoje continuar a cuidar de um tema. É um tanto estranho que alguém de fora da atividade notarial pretenda vir falar a gente, que é especialista no assunto do direito notarial, sobre uma coisa que essas pessoas fazem todos os dias. Não é uma afirmação retórica minha, retórica vazia, dizer que quem mais sabe do tema da banana são os bananicultores, quem mais sabe do tema do café são os cafeicultores, do registro registradores e das notas dos notários. Mas eu queria fazer aqui uma pequena observação que me parece útil. Eu lecionei em graduação mais de 30 anos. E tive muitos alunos que eram escreventes do judicial, escreventes do extrajudicial, oficiais de justiça. Gente a que eu devo, muitas vezes, lições interessantes sobre como faziam certos atos. Aprendi muito com essa gente que tem a prática do dia a dia, que sabe como fazer. É chamado, os franceses falam nisso, savoir-faire, saber fazer, saber fazer. Mas o interessante é que eu comecei a notar ao longo do tempo, isso, pouquíssimo tempo eu comecei a ver, isso foi algo que prosseguiu praticamente, salvo raríssimas exceções, a minha vida inteira, essas 3 décadas na graduação, isso se revelou costumeiro. Não iam bem nas provas. E às vezes eram provas sobre o assunto que estavam acostumados a fazer. A prova falava sobre explicar alguma coisa sobre mandado de citação e os oficiais de justiça não saíam bem disso. Como é que é possível isso? E aí, então, eu comecei a notar que nem sempre o savoir-faire, que é muito importante, sabiam fazer, implicava saber por que aquilo era praticado. Qual a razão pela qual o ato se fazia deste modo e não de outro. E quando davam alguma resposta, a resposta era meramente uma referência à lei de turno, sem uma preocupação especulativa maior. Muito bem. Eu não nego a importância desse savoir-faire. Todo mundo sabe que quando eu fui levado lá para a vara de registros públicos, lá na década de 80, àquela altura com pouquíssima documentação bibliográfica em português para conhecer um tantinho a lei de registros públicos, o que eu fiz foi frequentar os cartórios, ir lá aprender com Ademar Ferranelli, Gercé Rodrigues da Silva, Bernardo Francês, Francisco Raimundo, Maria Helena Leonel Gandolfo e outros grandes nomes da prática e alguns deles da doutrina do registro de imóveis, saber como fazer as coisas. O problema que eu vejo neste momento, e daí a importância de voltar ao tema e voltar na forma como estou pretendendo fazer, é que mais e mais se está vincando a ideia de que o notário é um documentador, ou seja, ele estará reduzido a esse savoir-faire, a um praxismo de fazer escrituras,
que logo pode se transformar ou robotizar-se, por assim dizer, de maneira que, então, um meio técnico, informático, poderá substituí-lo, e nós, comodamente, na nossa casa, vamos preencher nos formulários, está resolvido, e o notário servirá apenas, eventualmente, para guardar documentos. Com o tempo, ele até deixará de ser um documentador, passará a ser um mero custódio, quando muito. Quando muito. Ora, não é essa a função do notário. Esse é o ponto que tem que ser visto. Talvez é algo que nós temos que pensar e falar com cuidado, porque não se pode pura e simplesmente abandonar uma estrutura que é tradicional no Brasil. A estruturação cartorária das notas no Brasil leve exatamente a esse resultado um tanto massificante, de produção massiva de documentos. E há uma tendência, pois, errada, mas está aí, de converter o notário em mero documentador. É uma das funções do notário é fazer documento, mas não é qualquer documento, não é bater carimbo. Então, já isso justifica que nós paremos um pouco as atenções para falar mais ou menos aquilo que é óbvio na conduta do notário. Simplesmente, talvez seja uma chamada para que ele tenha ciência e consciência do que está fazendo. E é aquilo que é sempre lamentável nessas coisas. É alguém de fora vindo ensinar para de nosso vigário e tendo que pedir desculpa por ensinar o que ele já sabe. Mas é um outro ponto de vista. Então, eu peço desculpas por esta manifestação e vamos tentar recuperar a boa doutrina notarial que se estendeu ao longo do tempo e tem uma formulação magnífica, que vem lá da Idade Média e que pode ser recuperada e em certos aspectos, aprofundada, aclimada, enfim, aos tempos atuais. Então, vamos, pois, a falar aqui do óbvio sob determinados ângulos especulativos. Bom, nós tratamos há 15 dias sobre a comparência ou audição notarial. Depois desse comparecimento, a compresença do notário e dos clientes para esta audiência notarial, segue-se na elaboração da estrutura tabelioa, escritura pública, primeiro a exposição, que nós vamos tratar hoje, particularmente, e depois a disposição ou estipulação, que é a matéria que vamos cuidar dentro de uns 15 dias. Bom, a exposição se chama, em latim, de acordo com a doutrina que se formou já na Universidade de Bolonha, Expositio Instrumenti Publici. Eu vou escrever aqui, porque aí fica mais fácil. Tratar a coisa de maneira mais ou menos informal, eu peço desculpa, mas assim, Expositio Instrumenti Publici. Ou seja, exposição, aí está no... Vamos ver como é que manda isso. Acho que chegou, né? Exposição do documento público. Está no singular aí, expressão instrumento. A exposição do instrumento público é a parte da escritura notarial em que se indicam, primeiro, a causa e outros antecedentes do ato ou contrato, que é o objeto do instrumento. Ou seja, é um revolver das causas. Por que estão fazendo esse negócio? Qual a razão? Qual a causa disso? E a outra parte diz respeito às coisas, que é o objeto material, a que se refere a escritura. Há uma síntese feita por esse grande autor da doutrina notarialista, Fernandes Cassado, dizendo que a exposição na escritura é a expressão da causa e a descrição dos bens. Basta isso. É uma ótima definição. O que é a exposição na escritura? A expressão da causa e a descrição dos bens que são objeto dessa escritura. Portanto, não está mal que nós digamos, por exemplo, que para a integralidade da escritura, nós possamos ter assim, uma analogia. A exposição está para o todo da escritura, então, a exposição, que é parte dela, está para o todo, assim como as premissas estão para a conclusão de um silogismo, de um discurso. A exposição está para a integralidade da escritura, tanto quanto as premissas estão para a conclusão de um silogismo. E por isso, é interessante que um autor contemporâneo de direito notarial,
Jiménez Arnal, que aliás é um autor que merece efetivamente estudo, bom pensador do direito notarial, afirma que, usando os termos suposto ou antecedente, ele chama a exposição de suposto ou de antecedente. Ele afirma que com a exposição se estabelecem exatamente os supostos, aí está o uso da palavra, que na ordem lógica e jurídica são antecedentes dos pactos, das estipulações ou das manifestações de vontade que seguidamente devem fazer os comparecentes, como ele diz, ou clientes. Ou seja, aquilo é o suposto, o antecedente do que se vai concluir. Ou seja, a exposição é o antecedente da estipulação ou disposição. Daí que se possa também, então, compreender uma certa visão unitária das etapas exposição e estipulação. Elas como que se unem, se solidam, e muitas vezes não se distinguem muito claramente. Rafael Nunes Lagos chega a dizer, numa de suas obras, que essa distinção entre exposição e distinção só ocorreu modernamente, ou seja, não era própria da prática medieval. Na Idade Média, a exposição, expositio, e a disposição, dispositio, estavam unidas, não se distinguiam. Nesse sentido, eu recolhi aqui uma passagem de um autor chamado Natalio Echegaray, que diz o seguinte, aspas, as partes expõem um negócio, mediante cláusulas perfeitamente individualizadas ou numeradas, indo do particular ao acessório, passando pelo essencial, passando pelo natural, passando pelo acidental do contrato, prevendo assim mesmo as consequências do possível inadimplemento das prestações que ficarem pendentes. Ou seja, nesta parte da exposição, e eventualmente já englobando a estipulação, a disposição, faz-se um verdadeiro histórico de tudo que ocorreu. Quer dizer, não tem nada de formulário aqui, propriamente dito, não é? Desse modo, tem-se aí uma visão sintética de todo o discursivo. Embora possa analiticamente, se nós quisermos quebrar as partes, podemos analisá-las e considerar que a exposição está, como eu disse, para a estipulação, como as premissas para a conclusão de um silogismo. Muito bom. Sem prejuízo dessa importância, e que mostra que não é um problema, essencialmente não é um problema de formularismo, de trivialismo, de ficar... ao contrário, vai se dar todo um conjunto de elementos que poderão lá à frente favorecer a discussão de um contrato. Imaginemos que haja alguma anomalia, alguma patologia que atinja a escritura e o negócio dela constante, caberá ao juiz uma decisão. Excelente que tudo o que seja útil para essa decisão já esteja ali previsto numa fase em que as partes estavam, os clientes estavam em consonância, não é? Em conformidade. Por isso é útil, não é? Bom, sem prejuízo dessa perspectiva, que então põe à mostra o caráter lógico do desenvolvimento formativo e da expressão derradeira da escritura pública, deve estimar-se, porque é de sua história, que a exposição no instrumento notarial, em dado tempo, exagerou-se e passou a ser uma expressão muitas vezes sentimental, religiosa, moral dos motivos que conduziram ao ato ao negócio. E, curiosamente, a partir daí, começou a ser chamada por algo que nós temos até no vocabulário português com frequência, né? Era chamada de arenga. A exposição era chamada de arenga. Ora, a arenga é o dito fastidioso, né? Aquele dito tedioso, aquela... como é que nós falamos? Como é que é aquela expressão popular, conversa mole para boi dormir? Ou encher linguiça, né? Assim que nós falamos em português, na linguagem trivial. Ou seja, falar o que vem à boca. Cícero tem exatamente essa expressão numa de suas obras, que eu falo aqui em latim. Ó. Garret quid imbucam veniti. Vamos lá, vamos escrever isso aqui. Garret quid imbucam veniti. Ou seja, isso é de Cícero. Fala o que vem à boca.
Não dá 2 segundos para ali, ó, ficar constante. Então, a causa, ou seja, a exposição acabou sendo um lugar para escrever um tratado. Era excessivo. Nunes Lagos diz que essa expressão de motivos sentimentais, morais e religiosos se tornou de tal modo frequente que se converteu em uma cláusula de estilo. E ao se transformar em cláusula de estilo, começou a ser fixa e imutável. As pessoas, então, começavam a usar esses lugares comuns de sentimentos, etc., etc., em infinidade de documentos notariais. A mesma coisa, o mesmo sentimento em toda parte. E esse trivialismo é que converteu, de fato, a exposição em uma arenga. Não tem nada a ver que ela fosse, por essência, isso. Era outra coisa. Né? Houve um excesso. Houve um abuso. Ou seja, não era o uso que devia ser criticado, e sim o abuso. Virou uma discurseira enfadonha e inútil. Mas a pergunta que eu lhes faço é esta. Será mesmo que à margem dessa praxe de fórmulas estereotípicas, que estavam prontas e utilizavam para justificar tudo, mero formularismo, enfim, seja um prêt-à-porter, será mesmo que a exposição nas escrituras seja algo menos relevante? Será que a expressão expositivo na escritura pública estaria de fato reduzida a ser uma simples expressão literal imposta por exigências ritualísticas apenas para cumprir um ritualismo, por assim dizer, farisaico? Eu vou cumprir fórmulas. Ou será que ela tinha, eu já antecipei o que acho, será que ela não tinha algo mais importante para dizer? Bom, é certo que sem deixar de admiti-la parte necessária do documento público, Fernandes Cassaldo, a quem tem feito referência, observou não haver sempre necessidade de fazer oposição. Interessante. É necessária, mas não há necessidade sempre. É uma necessidade que alguma vez pode falhar. Vejam por quê. Daqui a pouco nós vamos verificar. Desde que nós possamos entendê-la implicitada. Notem bem. Ou seja, é uma parte necessária, mas não de expressão necessária. Vamos ver se consigo fazer-me entender aqui para salvar essa lição de Fernandes Cassaldo. O contrato seria contraditório. Uma coisa é necessária, ao mesmo tempo pode não ser necessária. Bom, é necessária que ela esteja lá, não necessariamente que ela esteja lá expressamente. De maneira que diz ele que é bastante compreender a exposição a maneira de uma inferência imediata. Quer dizer inferência imediata? É inferência sem médio. Não há termo médio. Nós podemos construir silogismos. Você sabe que uma das regras do silogismo é exatamente a regra relativa aos termos. Das 8 regras do silogismo, uma é: todo silogismo deve ter 3 termos. Muito bem. O entimema, como nós vamos ver agora, não tem 3 termos expressos, mas tem um dos termos implícitos. Exatamente isso que cabe aqui. Portanto, se é rotineiro nas argumentações humanas, chega-se mesmo a dizer que a maior parte das nossas expressões discursivas, ela é feita de entimemas, ou seja, não fazemos o silogismo completo na expressão. Isso na retórica é compreendido sob o nome da figura conhecida da elipse. Na lógica, corresponde ao que eu já antecipei, a um entimema, ou seja, silogismo abreviado, ou em latim, silogismos contractus, silogismo contraído, em que uma das premissas é subentendida. É aí que está. Ou seja, tomemos aqui o silogismo clássico, no modelo clássico mais adequado, normalmente composto por 3 proposições, né? 2 premissas e uma conclusão. E o que nós temos aqui é a supressão de uma das premissas. Então, vamos ver, eu relacionei aqui alguns exemplos. Esse exemplo é de Joseph Frebes. Frebes tem um tratado de lógica magnífico que, no princípio do século XX, ainda era utilizado para estudos sérios sobre a lógica formal, a lógica clássica formal. Ele dá esse exemplo. Deus justus est, ergo crimina puniet. Ou seja, Deus é justo, Deus justus est, Deus é justo, ergo, logo, crimina puniet, logo pune os crimes. Ou seja, são 2 proposições só aí. Deus é justo, logo, ou seja, a conclusão está aí.
pune os crimes. O que ele deixou de dizer? O que ele ocultou? Ocultou uma expressão, uma proposição que é essa: Deus justus, crimina punire debet, ou seja, o Deus justo, Deus sendo justo, deve punir os crimes. Um outro exemplo, José Maria de Alejandro, que é um autor já contemporâneo, que tem algumas obras interessantes na área tanto da lógica como, sobretudo, da gnoseologia. É um autor espanhol. E ele tem um livro muito interessante chamado La Lógica y el Hombre, que é uma apreciação do campo da lógica, né, com uma incursão na história da lógica também interessante, com perspectivas diferentes das habituais no tratamento do assunto. Foi editado pela BAC, acho que lá pela década de 70, mais ou menos. Tempo que a BAC ainda editava coisas um tanto melhores do que faz hoje, lamentavelmente. Diz José Maria de Alejandro, Sócrates es hombre. Sócrates é homem. Luego es mortal. O que ele deixou de dizer? Que el hombre es mortal, ou seja, todo homem é mortal. Essa era a premissa oculta. E assim, não menos, a expressão desse infeliz subjetivismo desse autor a quem se deve imputar grande parte da responsabilidade da decadência do pensamento humano, que foi René Descartes, na famosa expressão cogito ergo sum, penso logo sou. Também é um entimema, não é? Bom, Quintiliano, grande retórico, adotava o entimema por ser uma expressão comum do silogismo retórico. Vale a pena estudar esse assunto, aqui brevemente, neste valiosíssimo livro contemporâneo de Ernest Curtius. Tem um trabalho magnífico, vale a pena do ponto de vista cultural e a leitura da obra de Curtius. Vou colocar o nome dele aqui, depois eu posso dar nome do livro, editora e tudo para quem uma tradução em português disso. Vale muito a pena ver o Curtius. E de Alejandro, que eu mencionei há pouco, muito bem observa que este modo discursivo está só na expressão oral. Esse é o ponto. Porque na mente, no intelecto, o silogismo é completo. A visão mental não admite entimemas. Nós falamos, mas embutimos a proposição ou juízo que falta na expressão. No mesmo sentido, Jacques Maritain, já mais de uma vez mencionei aqui a distinção que é comum entre o primeiro Maritain, muito apreciável, e o segundo Maritain, lamentavelmente desviado da trilha adequada. Para entender se Maritain é preciso se dedicar ao estudo, sobretudo, das obras de Jules Membiel, esse autor argentino magnífico, contemporâneo. Jacques Maritain, na Petite Logique, diz o seguinte: na linguagem corrente, linguagem científica e linguagem vulgar, tanto numa quanto noutra, o entimema é naturalmente de uso muito mais frequente que o silogismo completo. Notem bem, hein? Muito mais completo. No dia a dia, é isso que se faz habitualmente. Não. A linguagem, se fosse extremamente discursiva, texto completo, provavelmente seria muito entediante. Assim parece de todo compreensível a admissão da implicitude expressiva só, na exposition do documento notarial. E um autor que tratou desse assunto, Capmany, diz que, ordinariamente, as elipses são mostras de concisão. E, quando bem lançadas, até mesmo faltantes à gramática, não ofendem os conceitos que exprimem nem a claridade da expressão. Portanto, outro dia eu estava ouvindo uma aula deste, que provavelmente é o maior crítico literário de nossos tempos aqui no Brasil, o grande professor Rodrigo Gurgel, em que ele chamava a atenção para o tema da concisão. Ele recomendou muitíssimo a leitura de um opúsculo magnífico, me fez muito bem ler isso do Todorov. E é importante isso. Hoje em dia nós perdemos a concisão. No nosso campo do direito,
às vezes a coisa chega a um ponto, um acórdão, por exemplo, com 800 laudas, 900 laudas, com um vai e vem que depois não se sabe o que se decidiu. É preciso que depois saia um informativo para explicar o que foi que ficou decidido. Depois de horas e horas de estudo para saber o que se decidiu, se ganhou ou se perdeu. Porque não há concisão. Ou seja, ser conciso significa não escrever nem mais nem menos, não escrever pouco. Não escrever pouco. Conciso é escrever o que se deve. E o notário deve fazer isto. A despeito, pois, de tudo que estamos dizendo, ou seja, incluindo a circunstância de que não é um texto, a exposição, que como texto, ou seja, de maneira expressa, seja essencial, ela também não deixa de ser um mecanismo de redação. Preciso também adequar-se a essa redação. E Jiménez Arnal diz que deve, por meio da exposição, tratar de eliminar contradições, obscuridades e ambiguidades que possam repercutir na claridade das estipulações. Ou seja, quando se escreve, às vezes a gente esquece isso, né? A gente escreve pensando na geração presente. E esquece que a língua tem a sua vida própria, tem o seu dinamismo. E que uma escritura pode ser que venha a produzir efeitos muito tempo depois. Ora, aqui os notários sabem disso, e os registradores, os advogados também, pela prática dela. Peguemos aquelas transcrições antigas do registro de imóveis, aquelas descrições com utilização de uma linguagem que para nós hoje soa esdrúxula. Mas por que a nossa linguagem de hoje não soará esdrúxula para as gerações futuras? Então, o papel, muitas vezes, da exposição é tentar antecipar meios de sanar possíveis contradições, fortuitas obscuridades, algumas ambivalências, não é? Que possam repercutir, enfim, na segurança que se quer obter das estipulações. Daí que, diz Jiménez Arnal, a elipse redacional, ou seja, a supressão de uma parte da redação, só possa admitir-se quando se esteja ressalvada ou resguardada a claridade do documento. Pois prossegue, então, Jiménez Arnal. Se a claridade não se consegue, a expressão é dele, não dá. Jiménez Arnal está dizendo isso. Se a claridade não se consegue, nem o notário estará à altura de sua missão, nem o instrumento público cumprirá a sua. A escritura correrá o risco de provocar contendas e pleitos. Olha, essa é uma advertência muito interessante. É claro que não serve só para os notários. Serve para os juízes também, VEMIC, serve para nós juízes, serve para os registradores, serve para os advogados, serve para todo mundo que deve fazer o uso da língua. Ou seja, que faz do idioma o seu instrumento de trabalho. Lembremos aqui aquela expressão interessante de um dicionarista e pensador, humanista, que foi Littré. Littré tem uma frase muito interessante, um disco interessante. Lisez le dictionnaire. Ou seja, leiam o dicionário. Ou seja, é preciso que quem se utiliza da linguagem faça de maneira correta. Aqueles que me dão muita alegria e divertem os meus tempos, escrevendo-me às vezes pelo WhatsApp, sabem da minha chatice nessa matéria. Eu sou extremamente maçante em muitas coisas da vida, entre elas essa prática que tenho de ficar corrigindo as coisas que estão escritas de qualquer forma. Eu não quero que se faça abreviações, deixa que tem que escrever direito, não se justifica a pressa para escrever sem vírgula, sem acento, e aí por diante. Por quê? Porque essas coisas acabam formando costume de escrever mal. Se nós não mantivermos uma certa prática habitual de correção na linguagem, nós terminamos por incorporar determinados vícios, especialmente vícios que provêm de uma certa economia de esforços. Nós todos temos uma tendência, a preguiça é um dos pecados capitais, né? Uma certa tendência à preguiça. Então, se é mais fácil escrever de maneira abreviada, sem vírgula, sem nada, nós escrevemos assim. O resultado é que nós nos acostumamos com essa fórmula errada. E a língua tem as suas regras. Elas não podem ficar entregues ao arbítrio individual.
seja, provavelmente a língua está a salvo da ideologia de gênero. Aqui não é possível dizer, bom, eu me sinto bem escrevendo assim e vou fazer isso. Porque a pessoa não se comunica, pura e simplesmente, de maneira adequada. Bem por isto, sem afirmar um caráter sacramental para a exposição das escrituras, pode admitir-se com Fernandes Cassado que, leio o que ele disse, ainda que a falta da expressão do contrato não o vicie nem anule da exposição, é conveniente manifestá-la para dar maior claridade ao instrumento. Então, quando menos, é conveniente. Isso diz respeito ao dictum, não é? Ao que nós estamos dizendo aqui como texto da Escritura. Textus Scripturae. Vamos lá. Vou escrever algumas palavrinhas em latim aqui. Textus Scripturae. E vamos um outro aqui, que eu vou usar uma outra palavra em latim já aqui. Conceptus. Um dia nós podemos nos reunir para tentar justificar por que é que eu me valho dessas expressões latinas como forma de estimular. Na verdade, não é tanto o conhecimento do latim, não. Estimular uma boa formação do raciocínio. Faremos um dia, se houver interesse, a gente pode fazer uma reunião só para isso. Bom, o que eu estou dizendo até aqui diz respeito ao dictum, ou seja, ao textus scripturae, não, porém, ao actum, ou seja, ao ato, ou conceptus da escritura, ou seja, o conceito da escritura, o conteúdo dela, em que, então, se põe a questão da necessidade da etapa expositiva na gestação da tarefa do notário, ou seja, a sindicância ou investigação, a exposição procedimental, indispensável itinerário que redundará na escritura. Então, agora nós devemos perguntar-nos concretamente. Muito bem. Falou sobre exposição. Isso pode ser uma arenga também, né? Mas o que nós devemos fazer constar como causa? Bom, talvez nós pudéssemos dizer tudo aquilo que o notário, com a sua experiência, perceba que poderá ter utilidade em uma futura melhor compreensão ou interpretação. O notário sempre põe à frente deles. Este contrato pode dar problema. Todo contrato pode ter um problema. Todo contrato pode ter uma enfermidade, uma patologia, uma anomalia. As pessoas mudam, brigam entre si, surge uma circunstância nova. Eu tenho que cercar o mais possível, isso que estou fazendo, das vacinas, por assim dizer, que possam imunizar o mais possível as contendas futuras. Então, tudo aquilo que for útil para melhor compreender o que quiseram as partes, isso deve constar desta parte expositiva. Então, vamos lá. Descrevem-se, ou quando menos, referem-se os elementos de atos ou negócio preexistentes ao conceptus scripturae. Ou seja, havia um acordo anterior, havia um instrumento particular que acabou, não houve, suponhamos que seja um caso imobiliário, que acabou sendo não registrado e que está dando inserviço, convém mencionar alguma coisa. É dizer, aquilo, tudo que está à raiz do que se está documentando na via notarial. Indica-se o estado de fato antecedente do acto que se instrumenta, seus supostos necessários, seus supostos influentes na consecução dos efeitos desejados. Isso aqui é uma expressão que está nesse autor argentino contemporâneo, Carlos Emérito Gonçalves. Os motivos que conduzem os outorgantes à manifestação de sua vontade. Por que o senhor está fazendo isso agora? Por que quer fazer isto? Eu me lembro que, no episódio pessoal, peço o Vênia para contar, porque quando meu pai morreu, a minha mãe, que tinha direito a regime da comunhão universal, a metade do patrimônio, ele deixou um apartamento. A minha mãe fez questão de imediato de renunciar a essa parte e deixar que os filhos ficassem como proprietários. Eu ainda me lembro que isso se fez no cartório do meu amigo Tabelião Biratã Pereira Guimarães, aqui de Barueri, e eu me recordo que ao fazer essa escritura, indagou gosto da minha mãe, por que a senhora quer fazer isso? Para deixar claro, não só a liberdade de atuação dela, se o consentimento estava esclarecido, se ela sabia bem o que estava fazendo, ou se não estava só num momento inadequado.
Isso se fez, se indagou. Essa função do tabelião. Fiquei satisfeito com aquilo. Disse, olha, este cuidado, este zelo que deve haver nas coisas. Portanto, aí se vem, quais são os motivos da manifestação de vontade? Quais são as relações familiares, nesse caso eu lhes contei, ou contratuais, que orientam a fixação correta das estipulações? A senhora sabe bem o que é um usufruto? Falaram para minha mãe, a senhora sabe bem o que vai acontecer com o usufruto? Isso que a senhora não, sei muito bem, esclarece, fala alguma coisinha. Os deveres morais e legais que se pretendam cumprir, diz Jiménez Arnal. Jiménez Arnal é um autor muito preocupado com o tema ético, por isso que eu recomendo muito a leitura dele. É um autor que sempre se preocupa não só com o cumprimento da letrinha da lei, mas com o cumprimento do seu espírito. Toda lei, guardem isso, toda lei, de algum modo, é manifestação da lei natural. Ou é manifestação direta dela, mera transcrição, mera declaração enunciativa do que já está na lei natural, ou é algo que está de acordo com a lei natural, e que apenas implica a sua circunstanciação diante da realidade concreta. Então, há um vínculo moral inevitável em toda a lei. Ou, de não ser assim, é mera corrupção da lei. Isso pode ocorrer também, não? Já tivemos Herodes, não é? Gente que mandava matar criança, não é? Sabemos disso do livro do Gênesis e do livro do Novo Testamento. E lá no livro do Gênesis vamos ver outras manifestações muito interessantes sobre leis que não correspondiam à natureza das coisas, não? A quais bens se refere a Escritura? É outra coisa que deve constar nesta parte de exposição. Qual a sua titulação? Quais seus ônus? O que atinge esses bens? Quem é seu dono? Há alguma oneração? Qual a finalidade do ato ou negócio? O que se pretende com isso? Etc, 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 etc. Bom, de maneira que, ainda que não se expressem em textibus scriptura, ou seja, nos textos da Escritura, das Escrituras, esses elementos relevantes para a configuração do acto correspondente, ainda que note-se bem, não caiba ao registrador de imóveis, na ordem da sobrequalificação. Isso é muito importante para os registradores, para os advogados e para os notários compreenderem. O registrador, ao sobrequalificar, o que quer dizer sobrequalificar? Vai qualificar outra vez. A escritura é qualificada notarialmente, o notário qualifica a escritura e a elabora. Ao assiná-la, etc., portanto, ao autorizá-la, qualificou, admitiu-a válida, admitiu a lista, e essa escritura, vamos admitir que diga respeito a um ato de registro praticado futuramente, pode e deve ser sobrequalificada pelo registrador. Mas o registrador a sobrequalifica limitadamente. Não é tudo que ele pode examinar e apreciar livremente. E esta parte da expressão, da exposição, não está sujeita à sobrequalificação. Ou seja, o registrador não deve investigar sobre o acerto ou desacerto da conduta notarial e abster-se da expressão textualística da exposição. Então, não há exposição, eu devolvo a escritura. Isso não cabe ao registrador fazer. Mas, apesar disto, agora vem a outra parte. O fato é que não deve o notário faltar a seu munus de, abro aspas, consultor jurídico por excelência. Notem que coisa importante, no momento em que se fala tanto do notário documentador, em que o blockchain vai substituir o notário, em que as nuvens deixarão a cabeça do notário aqui embaixo, essas coisas todas. Vem Valiente de Goitisolo. Não estamos falando de qualquer pensador. Trata-se, provavelmente, de um dos maiores notários de todos os tempos da Espanha, que foi, como jurista, presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid. Isso não é pouca coisa. Uma academia que é honorificamente presidida pelo rei da Espanha. Então, não é uma entidade qualquer. E ele chegou numa academia em que havia grandes magistrados, ministros do Tribunal Supremo da Espanha, ele chegou à presidência dessa academia. Então, não é qualquer pessoa. Tem
dezenas de livros publicados, obras extraordinárias. Estamos falando, portanto, de um grande notário, um grande jurista. Então, Ravalier diz isto: o notário tem como munus o fato de ser o consultor jurídico por excelência. Significa o mais emérito dos consultores jurídicos é o notário, ou deve ser, deve ser. Ora, se ele deixa de fazer, embora não seja, pois, algo que possa ser controlado pelo registrador, e nem seja de expressão essencial na escritura, se ele deixa de cumprir o seu labor, de colocar, de fazer a exposição na escritura, esse labor, que Ravalier chama de artesanal, notem bem, é uma obra de arte. O notário faz alguma coisa com um labor artesanal, ele próprio, por assim dizer, põe a mão na massa. Cabe a ele consultar, ser o consultor. Não substitui isso por um robô, desculpe. Esse labor é dirigido a satisfazer o respondere, ou seja, uma das funções do notário é responder. E, sobretudo, o cavere, que eu tenho insistido muito nesse atributo, que é o mais importante atributo do notário. Qual é? O de prevenir, o de precatar, o de acautelar, etc. Porque esta função é a que justifica o notário. Essa é a elevada missão que lhe foi concedida pela comunidade. Há alguém, o notário, que dirá o mesmo Valete. Notem bem essa expressão que é fabulosa. O notário é antes. Primeiro, vou ler em espanhol aqui, nem precisa de tradução, mas enfim, depois passo ao vernáculo por las dudas, por assim dizer. É, antes de tudo, notário, órgão da sociedade, mas que do Estado. É um órgão da sociedade, ou seja, da comunidade, mais que do Estado. Isso tem sido tão lamentavelmente desconhecido em toda parte. Ou seja, o notário é alguém que confere segurança, não pela assinatura de um documento público. Não é por isso que ele concede segurança, não. Ele concede segurança pelo prestígio de sua autoridade, pelo prestígio de sua conduta, pelo prestígio de seu desvelo. Olhem essa frase de Martini Sarrion. É o prestígio do homem o que dá a segurança, e não a mera subscrição do documento. Olha que coisa. É o prestígio do tabelião, do notário, a autoridade dele, o comportamento, a conduta habitual, aquilo que ele tem de fama justificada perante a comunidade, que gera segurança. Não é a mera assinatura. Labor artesanal, disse Valete, porque é a tarefa de um artista do direito, de alguém que tem a função de modelar, ou seja, o que é modelar? É dar forma a relações jurídicas. E que só pode fazer isso, só pode modelar uma relação jurídica traduzindo a vontade empírica dos clientes, assessorando-os, esclarecendo-lhes as dúvidas, isso é o responder, precavendo-os, é o cavere. Por isso, Luiz Figafora, que é um outro pensador dos nossos tempos, diz o seguinte, cito, a formação da vontade negocial exige uma assistência humana e cordial, ética e jurídica. Aí ele prossegue e conclui muito bem. Uma atividade maiêutica. Por que uma atividade maiêutica? É a atividade da parteira. Essa expressão maiêutica se tornou muito conhecida graças ao pensamento socrático, uma vez que Sócrates era filho de uma parteira, como sabem, e o seu método era maiêutico porque ele visava, por meio do diálogo, a dar à luz as ideias que julgava as pessoas já possuíam. Então, é uma atividade maiêutica, ou seja, uma atividade realmente de dar à luz a vontade adequada dos clientes. De maneira que o notário intervém com as funções prévias e também concomitantes, de indagar, compreender, interpretar, responder, aconselhar e iluminar a vontade profana dos outorgantes. De maneira que ele colabora para o acordo de suas vontades também. Eu, aparentemente, na contramão do que a maior parte das pessoas vem dizendo, tenho dito sempre que a conciliação e a mediação participam da natureza do ofício dos notários. Ou seja,
Não é algo que a lei criou e atribuiu aos notários. O que a lei fez foi, na verdade, uma nota de excessividade, ainda tentando ensinar, o Estado tentando ensinar aquilo que, isso sim é Padre Nosso ensinado aos vigários, é o Estado tentando ensinar aos notários aquilo que eles fizeram a vida inteira e que fazem a vida inteira. Conciliação e mediação não precisam de determinação legal. São atos que, pela natureza das coisas, funções que, pela natureza das coisas, devem ser exercidas pelos notários. Sem prejuízo de que outros, nada impede que a lei, entendendo isso, eu não sei se é prudente, mas enfim, nada impede que a lei atribua outras funções, a outros essas funções de conciliar e mediar. Mas dizer que o notário pode fazer conciliação e mediação, como se isso não fosse da natureza da atividade notarial, isso é típico do notário. Os outros é que o fazem de forma anômala, né? Juízes conciliando, na verdade, com uma espada de Damocles em cima da cabeça das partes. Se os senhores não conciliarem, os resultados são incertos nessa justiça loteria. Se os senhores não conciliarem, isso vai demorar para resolver. Nós sabemos que, frequentemente, isto, por lástima, ocorre, ou pelo menos ocorreu durante muito tempo. Enfim, são coisas que vão ocorrendo e nesse período caótico do direito no Brasil, não é? Eu tenho como exemplo desse caos mais marcante a chamada audiência de custódia. Não? Acho que aí basta. Tudo isso corresponde mais diretamente à exposition da escritura, embora também apareça repercutido na consequente estipulação. Assim, se a exposição pode ser textualmente reduzida em elipse, não deve faltar na marcha da elaboração da escritura. Tal disse Jiménez Arnal, a exposition scripturae não é uma necessidade formal. Eis a razão porque ela não se submete à qualificação pelo registrador de imóveis. Se ela fosse uma exigência formal, o registrador de imóveis poderia exigir que a exposição estivesse exprimida na escritura. Como ela não é um requisito formal, o registrador não tem que falar nada. Isso é um débito de grande conveniência, quando menos, que o notário exprima de algum modo essa exposição, mas não é um requisito formal. Portanto, é uma conveniência lógica e acrescente-se uma conveniência moral, jurídica e até mesmo política, uma vez que ela exatamente é o que justifica a persistência, que eu espero que seja imensamente duradoura no caso brasileiro, da legitimidade do exercício notarial. Num mundo em que nós estamos vendo... outro dia eu vi uma observação muito interessante a respeito eu mencionei agora há pouco a audiência de custódia. Possível que ela tenha sido idealizada com ótimas intenções. O resultado prático tem sido desastroso, como sabe, em que o conduzido na audiência de custódia, usando a expressão latina aqui própria da cidade de São Paulo, dizia assim: não sou conduzido, conduzo. Na verdade, ele não é conduzido. Ele conduz, porque, na verdade, o verdadeiro réu nessas audiências de custódia é o policial militar, geralmente. Né? Bom, e eu espero que essa legitimidade notarial, magnífica, da história do notariado, prossiga séculos afora aqui no Brasil, para o bem da comunidade brasileira, para o nosso bem comum, para o bem das gerações futuras. E isso vai depender, em boa medida, isso não será suficiente, mas, enfim, parece bastante necessário, quando menos, vai depender, em boa medida, da consciência que os notários, sobretudo, tenham da importância de sua função. Se os notários não se aperceberem do valor que eles próprios têm, da importância que eles têm para a comunidade, se submeterem a isso que seria uma economização notarial, ou seja, a ideia do notariado simplesmente voltada a um problema de natureza econômica, sem perceber. Isso não quer dizer que não tem importância econômica, tem sim, tem mesmo. Mas não é esta a principal das funções notariais. O notariado está chamado para um ambiente de pacificação, para dar segurança jurídica, para permitir a autonomia
das vontades, o exercício dessas liberdades concretas. Se os notários não se aperceberem disto, não tomarem consciência disto, aqueles que não a têm, suprindo essa lacuna, aqueles que a têm, que são, suspeito eu, a maior parte dos notários brasileiros, se eles não se animarem, se não se entusiasmarem, se não fomentarem essa consciência, o resultado trágico pode ser, efetivamente, a mitigação do papel do notariado, a evasão da sua característica de notário latino, cada vez mais se burocratizando, cada vez mais se transformando em um simples técnico, até correndo o risco da simples desaparição, que já está sendo chamado de robotização da tarefa notarial. Bom, o mundo futuro nos dirá que coisas contingentes, isso é importante considerar, são exatamente coisas que não são de existência necessária. E por mais importantes realmente sejam os notários, por mais relevante seja o notariado para a vida das comunidades, é uma instituição contingente. Não existiu sempre. Não brota em árvore, por assim dizer. Não é um elemento inteiramente natural. É uma parte natural que pode ter manifestações acidentalmente diversas. Talvez não com as mesmas virtudes, mas, enfim, pode suprir-se de outro modo. Então, de modo que esperemos que os notários tenham a consciência do imenso relevo das suas funções. E que não deixem cair. Tenho certeza que não vão deixar. Tenho pelo menos a firme esperança. Certeza não, firme esperança de que não vão deixar cair a bandeira do notariado latino e brasileiro. Muito obrigado a todos. Eu acho que hoje excedi-me um pouco no tempo aqui. Ontem recebi a visita de um grande amigo, o professor Paulo Hamilton, que me disse que está com uma atividade, criou um instituto e a atividade lá será de aulas, e disse que os vídeos podem ter no máximo 8 minutos, que depois de 8 minutos ninguém assiste mais. Bom, eu estou há mais de 50 minutos aqui falando. Daqui a pouco vão dizer também que essa aula foi uma arenga, e eu já então peço desculpa de antemão. Muito obrigado a todos, obrigado sobretudo a doutora Mônica Dalla Vecchia. Quero dizer ao doutor Fábio e à doutora Mônica que Alphaville está em festa, na expectativa de sexta-feira. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus permitir.